pelo culto maravilhoso de domingo passado, pela homenagem tão carinhosa que recebi de todos vocês, por tudo que foi feito. Eu sei que foi muito trabalho, muita dedicação, né? Mas valeu a pena, foi uma festa linda, maravilhosa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado por saber que os irmãos têm estado conosco, né? De todas as coisas que ouvimos aqui no domingo passado, só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Em saber que, ainda sem saber, né, Deus tem usado as nossas vidas, né, para poder abençoar a vida de cada um de vocês. Isso só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em saber que quantas pessoas têm nos olhado, nos observado, e temos sido um ponto, né, de apoio, um ponto de inspiração, um ponto de até mesmo para que alguém possa olhar em nós e ver algo bom e poder seguir caminhando com o Senhor, né? Eu louvo a Deus por tudo, agradeço pelo carinho da igreja, agradeço pelo carinho de todos vocês, né? Em nome de Jesus. Foi uma festa muito bonita, muito maravilhosa, para a glória do Senhor, né? Ouvi todas as coisas, me tocaram profundamente, fiquei tremendamente emocionado com tudo que eu ouvi, né? A gente às vezes segura um pouco a onda para não derramar as lágrimas, embora eu seja muito chorão. Tem pessoas às vezes que pensam que eu sou duro, mas não, eu sou muito emotivo, me emociono com muita facilidade, principalmente com coisas simples, né? Eu sou uma pessoa que eu me emociono muito com coisas simples, porque na simplicidade está a sinceridade, né? Tudo que é simples é sincero, né? Quando a gente olha a beleza de uma flor, a gente olha o córrego de um rio, a gente olha o brilho de um sol, né? A gente vê uma singeleza, uma simplicidade, mas que externa uma grande sinceridade, né? E em todas as palavras que ouvi dos irmãos no domingo passado, foi coisa assim, algo assim muito bonito, muito profundo, muito sincero, e que só nos anima, né, a seguir caminhando, né? Como o pastor Mendes estávamos conversando lá atrás, na hora do almoço, na mesa, e ele estava dizendo: olha, Carlos, olha para trás, quantos filhos já foram gerados na fé através da vida de vocês, né? Quantas pessoas que chegaram a Cristo através de você, da sua esposa, nos trabalhos que vocês já realizaram lá no Brasil, nos trabalhos que vocês estão fazendo aqui, porque embora a igreja seja uma igreja transitória, né? Nós temos um grupo que permanece, mas temos muitos transeuntes, né? Pessoas que vêm, passam tempo e vão embora, como muitos que já deixaram a marca nesse lugar, né? Mas em tudo, até mesmo daqueles que vieram, passaram tempo e se foram, nós vimos Deus trabalhar na vida de cada um deles, né? A cada um que volta, a gente ouve um testemunho de algo tremendo. Deus trouxe a cada uma dessas pessoas de uma maneira específica para trabalhar e tratar na área da vida daquela pessoa naquele exato momento, né? Então eu fico feliz em ouvir todas essas coisas, em saber que Deus não tem trazido essas pessoas por acaso, Deus tem trazido com um propósito, né? E como é bom você saber que você está ali sendo usado por Deus, com a sua vida, com aquilo que Deus lhe tem dado, para Deus trabalhar na vida daquelas pessoas, né? Eu já vi muitos casamentos chegarem aqui balançados, ameaçados de uma separação, Deus restaurar, e hoje esses casais estão felizes, vivendo na presença de Deus. Já vi muitos casais que chegaram onde um era cristão, o outro simpatizante, e acabou se convertendo, passou pelas águas, hoje está servindo ao Senhor. Então nós já temos visto muitas coisas, né? Deus curar o coração, curar a alma, curar a emoção, né? O testemunho do Heber foi tremendo, né? Ele reconhecendo o porquê Deus o havia trazido para aqui e trabalhar na vida dele da maneira que trabalhou, né? Então, isso é tremendo. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, por tudo que recebi, né, na semana passada, um carinho tão grande, não que tenha sido apenas aquele dia, né, mas isso tem sido algo constante. Nós temos visto em cada um de vocês o amor, o carinho, o apoio, né, mas eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra na manhã de hoje, em nome de Jesus. Eu confesso a você que eu relutei bastante para compartilhar esta palavra na manhã de hoje.
Você sabe aquela mensagem que às vezes vem a você e você fica dizendo, mas Senhor, mas isso não. Por que não pregar uma outra coisa, um outro tema, um outro assunto, né? E eu confesso a você que eu relutei bastante, tentando achar, tentando procurar uma outra. Porque a gente que prega muitas vezes, parece para nós, sabe o quê? Poxa, tudo que eu já preguei, o povo já sabe, né? Embora a gente sabe que você muitas vezes esquece rápido aquilo que ouve. Alguma coisa fica, né? Mas a gente que prega muito, como a gente já vem pregando durante vários anos, a gente abre a Bíblia e olha várias passagens, pô, mas isso eu já preguei, mas isso eu já falei, mas, entendeu? E é coisa tremenda. Mas há coisas que às vezes vêm a nós e a gente fica tentando, mas por que isso? Vamos procurar outra coisa, outro tema, outro assunto. Mas não, eu quero falar daquilo que Deus insistiu para que pudéssemos pregar na manhã de hoje. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5, onde fala a respeito desta mulher trazida à presença de Jesus por esses homens que a acusavam de uma forma impiedosa, já haviam efetuado sobre ela julgamento, já haviam estipulado sobre ela uma condenação, queriam apedrejá-la e levá-la até mesmo à morte, né? Vamos falar um pouco sobre isso, onde nós vemos, ao contrário de toda a manifestação desses homens, nós vemos a misericórdia de Jesus, nós vemos o amor de Cristo, nós vemos o perdão do Senhor, nós vemos essa mulher ser transformada e restaurada pela atitude de Jesus, que ele era o único que tinha tudo para condená-la e não o fez. Como é importante a estender a mão a alguém que precisa de uma nova chance para ser reerguido na presença de Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 5, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, os que dizes. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Obrigado, Senhor, e pedimos que a tua inspiração, a tua revelação, o teu guiar e dirigir, venha ministrar o nosso coração nesta manhã, Senhor. Talvez nós estejamos precisando um pouco mais disso, de amor, de misericórdia, de compaixão, de estender a mão para dar uma segunda oportunidade a alguém que talvez nos tenha ferido, magoado. Ó Espírito Santo, trabalha com o teu propósito no nosso coração nesta manhã, porque a palavra diz: o coração do homem é terra que ninguém conhece, só o Senhor conhece. Por isso, Senhor, tu que conheces as nossas necessidades na manhã de hoje, ministra sobre nós a tua palavra na manhã de hoje, Senhor, para que sejamos por ela ricamente abençoados. Te damos graças, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que tremendo esta passagem bíblica que nos mostra essa situação tão grave, um problema tão sério. Esta mulher trazida à presença do Senhor Jesus, surpreendida em um momento de flagrante adultério, e eles, apontando para a lei, diziam a Jesus: Senhor, esta mulher foi surpreendida em ato, e a lei de Moisés nos manda que seja ela apedrejada. E tu, pois, os que dizes? Eu imagino que as pessoas sempre querem ouvir uma segunda opinião para minimizar a sua própria consciência. Esses homens estavam aí pressionando Jesus porque eles já tinham julgado essa mulher. Eles já traziam um julgamento feito, eles já traziam uma sentença anunciada, eles já estavam preparados até mesmo para a execução da sentença. A Bíblia diz que eles traziam consigo as suas pedras em suas mãos, eles queriam realmente apedrejá-la. Eles queriam realmente levá-la à morte. Eles queriam realmente fazer valer a punição mediante aquele ato cometido. E quantas das vezes na nossa vida não é o mesmo? Onde nós muitas vezes nos deparamos com situações das quais a Bíblia Sagrada nos mostra várias passagens de pessoas que agiram como Jesus, com compaixão, com misericórdia, com amor, externando aquela misericórdia maravilhosa para estender a mão, receber de volta, estender o braço.
e nós vamos ver que essas pessoas foram beneficiadas pelo perdão, pelo amor. Porque quando há perdão, há cura. Quando há perdão, há restauração. Quando há perdão, há condição de nós reavermos aquela vida que estava perdida. Isso foi o que aconteceu com esta mulher. Essa mulher já estava, segundo o texto e a lei de Moisés, essa mulher já estava condenada. Ela já estava ali para ser vítima da execução de apedrejamento. Mas eles precisavam ouvir alguma coisa a mais para tomar aquilo como uma certa confiança maior, para executar o seu juízo. E foram indagar a Jesus. Eu imagino que se Jesus contestasse-os acerca da lei de Moisés, ele também seria apedrejado, mas ele não fez isso, né? Jesus, em toda a sua sabedoria, calmamente, ouvindo a acusação daqueles homens, ele começou a escrever na areia da praia. Alguns comentaristas até dizem, né, não é bíblico isso, não está na Bíblia, mas alguns comentaristas até supõem que Jesus começou a escrever na areia da praia exatamente algumas falhas cometidas por aqueles homens. Ele começou a escrever. Porque muitas das vezes é fácil para nós omitir, esconder os pecados que nós cometemos. Mas como nós conseguiremos omitir e esconder do próprio Deus? Não há como. A Bíblia diz, o salmista Davi diz, se eu vou ao mais profundo das águas, lá tu estás. Se eu subo às alturas, lá tu estás também. Davi pensou que havia resolvido a sua situação quando pecou com Betseba, mandando matar Urias, o marido de Betseba. Mas a Bíblia diz que em tempo determinado, Deus enviou o seu profeta, o homem de Deus, o profeta Natã, e veio e trouxe a Davi toda aquela situação. E Davi então reconheceu, admitiu e clamou por misericórdia. Amém? Eu imagino que esses homens também, como eu e você, eram pecadores também, porque nós pecamos a todo instante, em uma palavra, em um pensamento, em uma ação, em uma atitude, pecamos, porque essa é a natureza do homem. Mas a Bíblia diz, não pequeis, mas se pecardes, saiba que da parte de Deus tem um advogado a saber, Jesus Cristo Senhor. Amém? Nós pecamos também. Eu peco, você peca. Mas nós temos a Cristo e a Ele nós recorremos, reconhecendo o nosso pecado. Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu saí do controle, falei o que não devia, pensei o que era mal, fiz isso, fiz aquilo. Senhor, me perdoa. Nós somos também pecadores. Necessitamos a todo instante do perdão do Senhor, da misericórdia de Deus. E essa mulher estava em igual situação. E esses homens, ao verem, quem sabe, segundo os comentaristas, se Jesus realmente estava escrevendo algumas coisas relativas à vida de cada um deles, ao eles depararem com aquilo e diante da palavra do Senhor Jesus, que disse para eles, olha, aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E nesse exato momento, eles entraram em uma análise de si próprio. Eles começaram a analisar as suas próprias vidas, os seus atos, a sua maneira de ser, de agir. E eles se sentiram também culpados. A ponto de, a Bíblia dizer que cada um deixou a sua pedra, foi-se um após outro, ficando só Jesus e aquela mulher. E Jesus então agora pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, se foram, então nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Amém? Irmãos, isso nos faz entender que o perdão traz de volta a vida. Que o perdão é capaz de restaurar a vida de uma pessoa. Ainda que ela tenha falhado, ainda que ela tenha caído, ainda até mesmo que ela tenha cometido algo que venha de encontro àquilo que Deus determina em sua palavra. Mas a Bíblia diz para nós, se surpreenderes o teu irmão em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, velando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Amém? Como às vezes é difícil nós fazermos isso, né? Pelo contrário, quando isso ocorre, nós queremos tomar a mesma postura que tomou esses homens.
queremos pegar a pessoa, expor o pecado, expor a vergonha, expor diante de outros, comentar o assunto e fazer um estardalhaço tremendo. Quando na verdade a Bíblia diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Você sabe o que é isso? É você abraçar aquela pessoa, trazer para junto de você, e não passar a mão na cabeça dela. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai dizer: olha, realmente você falhou, você vacilou, você pisou na bola, você errou, mas eu estou disposto a dar uma nova chance a você. Você aceita que eu te ajude a levantar dessa queda? Amém? É isso que Deus espera, querido, de nós, como povo de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer exatamente o contrário, quando na verdade Deus quer que a gente venha agir como agiu. Olha só, a Bíblia nos dá vários exemplos. O caso de José, que passou por toda aquela situação com seus irmãos, mas lá na frente, quando ele encontrou com seus irmãos, ele perdoou, ele foi generoso, ele chamou a todos para ir viver juntamente com ele na terra do Egito. José, ele tinha tudo para aquele exato momento agir de maneira o quê? Vingativa. Não, agora vocês vão me pagar, agora eu vou mandar prender vocês lá no calabouço, escasseado de pão e água, agora vocês vão comer dobrado comigo. Não é assim, né? As pessoas às vezes não pensam assim. Elas passam por uma situação e elas nutrem um ódio, um desejo de vingança maligno, né, no coração. Maligno porque isso não vem de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? E a pessoa vive a vida inteira rancorosa, amargurada, né, mal-humorada, irmão limão, né? Aquela pessoa azeda, né, rancorosa, ressentida e querendo aquela chance de dar o troco, né? Ela está esperando a oportunidade, a hora, o dia, o momento em que ela vai poder dar o troco, né? E quando esse momento chega, né, a Bíblia mostra que José, ele não nutriu isso. José, pelo contrário, ele continuou temente a Deus. Ele continuou servindo ao Senhor como ele sempre o fez. E Deus, por essa razão, o honrou. E o honrou de tal maneira que lá na frente ele reconheceu que tudo aquilo não passava de um plano de Deus para dar livramento agora aos seus irmãos e ao seu próprio pai. E ele mandou trazer os irmãos, ele perdoou. A Bíblia nos mostra até mesmo um conflito entre dois irmãos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Jacó roubou Esaú, embora ele já houvesse negociado antecipadamente pelo prato de lentilha, né? Nós sabemos disso. Ele cedeu o direito da bênção, mas Jacó se utilizou de meios ilícitos, né? De que maneira? Vestiu a roupa do irmão, porque o pai já estava cego, não podia reconhecê-lo. O pai sentiu o cheiro da roupa, mas o pai disse: olha, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó, né? Mas ele usou de meios ilícitos, né? Ele trouxe a comida que não foi o que Deus pediu. O pai tinha pedido a Esaú para que fosse, caçasse um animal e o trouxesse e o preparasse. A mãe então se antecipou, foi cúmplice da situação, mandou matar lá alguma coisa, preparou e levou ele então uma comida para o pai, vestindo a roupa do irmão. E o pai então comeu e o abençoou. Isso gerou um ódio no coração de Esaú durante muitos anos. Eu imagino que Esaú, ele viveu durante anos e anos querendo encontrar Jacó para um acerto de contas. Jacó teve que fugir. A Bíblia diz que ele foi viver lá com seu tio Labão, também foi enganado, né? Provou do mesmo que ele fez com o irmão. Trabalhou 7 anos por uma mulher, na hora H deram uma outra, também foi enganado. Teve que trabalhar mais 7 pelo amor da outra, né? E tudo mais. Mas lá na frente, depois de anos que se passaram, havia uma situação pendente. E Deus então fala para Jacó: Jacó, agora volta lá na tua terra e reconcilia-te com o teu irmão Esaú. E a Bíblia diz claramente que Jacó teve medo? Teve, porque Jacó é igual a eu e você, né? Deus manda você: olha, volta lá e reconcilia lá com aquele parente seu, com aquele amigo seu, com aquela pessoa que até hoje você está atravessada com ela na garganta, né? Você não consegue botar para baixo de jeito nenhum, você está, né? Volta lá e acerta os ponteiros, né? E acertar os ponteiros, muitas das vezes, é você até mesmo humilhar-se para uma reconciliação.
Ah, se não vem a mim, eu também lá não vou, né? Mas o que a Bíblia ensina para mim e você, querido? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós. Então, se depender de você, querido, faça a sua parte. Ah, pastor, eu fui lá, eu liguei, marquei um encontro, a pessoa não apareceu. Você já fez a sua parte, né? Se a pessoa também não quer, aí não é problema seu mais. Mas isso não pode ficar preso no seu coração, né? Isso tem que ser resolvido. Essas situações que necessitam de perdão, de misericórdia, de restauração, elas precisam serem resolvidas. Porque se não são resolvidas, elas ficam como que embaçando a presença e o fluir de Deus no nosso coração. Amém? Já viu aquela hora que você vai, principalmente hoje, agora, essa época fria, você entra no chuveiro, abre o chuveiro bem quente, toma aquele banho pelando, né? Quem gosta de água muito quente, quando você olha para o vidro, ele está todo embaçado. Está ou não está? Você consegue se ver nitidamente lá? Assim é Deus em você. Você com ódio, com rancor, com ressentimento no seu coração, você embaça a presença de Deus refletir na sua vida. Você vai ser sempre aquela pessoa opaca, né? Ofuscada, né? Aquela pessoa embaçada, né? Deus quer fluir em você com todo o seu brilho, com toda a sua glória, com todo o seu poder e com toda a sua majestade, amém? E para isso, querido, a gente precisa consertar algumas coisas, né? A gente precisa consertar algumas coisas que ficaram pendentes, né? Deus, em algum momento, Ele nos chama para um acerto de contas. E a gente tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, né? A Bíblia nos mostra, então, a vida de José com seus irmãos, de Jacó com Esaú. A Bíblia nos mostra também o filho pródigo, vivia na casa do pai, tinha tudo. Mas em dado momento, fascinado pelas atrações do mundo, fascinado pelo desconhecido, e isso tem muito a ver com os jovens. Jovem é assim, jovem gosta de aventura, gosta de viver igual MacGyver, perigosamente, né? Emoção, adrenalina, né? Jovem é meio assim mesmo, né? A gente sabe disso, porque a gente já teve filho adolescente, sabe como é que é. Chega uma hora que eles ficam irritadíssimos com tudo, né? A gente não sabe nem porquê, mas ficam, né? A gente não consegue entender, mas ficam, né? É aquela fase, né? É aquele tempo, né? E muitas das vezes, alguns fazem como fez esse filho pródigo. Ó, pai, quer saber uma coisa? Me dá a parte que me cabe na herança, eu já cansei dessa fazenda, eu já cansei dessa terra, eu quero botar o pé na estrada e conhecer o mundo, né? É o que acontece. Aí o pai foi e deu, né? Eu creio que deu com o coração, né? Um coração assim, temeroso pelo cuidado, temeroso pelo amor, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal dos seus filhos, nós queremos o melhor para eles. Mas muitas das vezes eles não conseguem entender isso, né? E às vezes vão aprender lá na frente com alguns tropeços, com algumas quedas, com alguns arranhões, né? E muitos vão deixar marcas, né? Que não vão sair mais, né? Não vão sair. Mas assim que acontece. O filho pegou tudo que o pai deu, né? Foi embora por uma terra distante. Eu fico imaginando assim na minha cabeça, né? Aquele pai com os olhos já embaçados, cheio de lágrimas, o coração apertado, querendo gritar mais uma vez para que o filho desistisse daquela loucura, mas o filho não quer nem saber, não quer nem ouvir, já está decidido, já está com a mochila pronta, já está indo embora. E o pai vê o filho sumir no horizonte, né? Anos e anos se passam, e eu imagino que dia após dia o pai nutria no coração a esperança de voltar a reencontrar com seu filho. É ou não é verdade? É verdade. Anos e anos eu imagino que aquele pai sofreu, aquele pai chorou, aquele pai se derramou diante de Deus, querendo novamente reencontrar aquela pessoa que ele tanto ama, né? E passaram anos. Esse jovem, o que aconteceu? Ele foi para uma cidade, imagina uma cidade grande, discotecas, mulheres. Vamos ver esse jovem lá em Las Vegas, né? Esse jovem chegou em Las Vegas com toda a herança que o pai lhe deu. Cassino, mulheres, show, tudo que tem para saciar os prazeres da carne. Amigos, amigo não falta numa hora dessa. Se quer ter amigo, tem dinheiro. Quando fica duro, some todo mundo, né?
Amigo, amigo é assim. Então, aquele jovem cercado de um monte de gente, né? Alugou limusine, fez um tour na cidade, festas e tal, aquela coisa toda. E o dinheiro foi acabando, até que o momento acabou a grana. Não tinha mais dinheiro para nada. Nesse exato momento, onde foram os amigos? Se foram. As mulheres maravilhosas, né? Lindíssimas. Mulher, um homem duro, nada feito. Não combina. Rapou fora. Foi embora também. Ficou somente o jovem. A Bíblia diz que ele queria arrumar um emprego, tinha dificuldade, não era conhecido, ninguém sabia dele. Deram lá um emprego qualquer para ele lá, para dar de comer aos porcos. A Bíblia diz que veio uma fome tão grande naquele lugar, que ele, ao dar a comida aos porcos, desejava comer da mesma. E nesse exato momento, ele pensou, puxa vida, quantos trabalhadores tem na casa do meu pai, pão com fartura à mesa, e eu aqui morro de fome. Eu voltarei e direi ao meu pai, não me receba e não me tenha mais como filho, mas como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia diz que esse filho voltou. E aquele pai, quando ainda o avistou vindo longe, eu entendo aqui que se a Bíblia diz que ele o avistou ainda vindo longe, é porque o pai o esperava todos os dias pela sua volta. E quando o pai o viu, o pai não esperou que ele chegasse. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele e o abraçou de uma maneira forte, de uma maneira agradável, feliz da vida por aquele filho haver voltado. Chamou os seus empregados e disse, olha, preparai a melhor roupa, o melhor animal, matai, vamos preparar uma festa, põe a sandália nos pés, anel no dedo, vestimenta nova. O pai honrou aquele filho com todas as honrarias que um filho é digno de receber. A Bíblia diz que mandou celebrar uma festa. Mais tarde chega o irmão mais velho, como aqueles que trouxeram a mulher à presença de Jesus. Mas pai, eu estou aqui contigo esses anos todos, trabalho de sol a sol, dou um duro tremendo. Tu nunca me deu nem sequer um cabritinho para me fazer um churrasco com meus amigos, pai. E para ele que foi embora, jogou tudo fora, e agora volta, tu recebe com festa. Aí o pai diz assim, meu filho, mas você sempre esteve comigo. Tu nunca afastou aqui da minha casa, da minha presença, do meu cuidado, da minha proteção. Tudo que eu tenho é seu, meu filho. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Aleluia. Querido, é isso que Deus espera ver em mim e em você. Esse amor grandioso. Esse amor que é capaz de abraçar. Esse amor que é capaz de reconsiderar. Esse amor que é capaz de romper os tabus. Romper as circunstâncias. E está disposto a dar uma nova oportunidade, uma nova chance. E a Bíblia diz que o pai se alegrou tremendamente. Assim como Jesus, essa mulher estava ali já pensando, né, de olhos fechados no momento da sua execução, da sua morte. Mas Jesus abriu para ela um novo horizonte, dando a ela um perdão e uma nova chance, mostrando a ela o misericordioso que Ele é. E eu creio, querido, que é isso que Deus quer ver em mim e em você, né? Que a gente dê uma nova chance, que a gente esteja disposto a perdoar. Porque perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento divino. Porque como eu e você, que também somos pecadores, nós precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos aos que nos ofendem, tampouco serão perdoadas também diante de Deus as nossas ofensas. Não é o que diz a Bíblia? É o que diz. Então, meu amigo, perdoar não é uma escolha. Não, eu vou escolher, eu vou pensar. Tem gente que é assim, eu vou pensar se eu perdoo ou não. Não é pensar, querido, você não tem que pensar nada. Deus já pensou por você. Amém? Aleluia. Já está determinado. Perdoar é mandamento, né? Isso traz bem não só a você, como a pessoa que vai receber o perdão. Você vai cortar as algemas do ódio, né? Porque enquanto não há perdão, há um ódio que está remoendo dentro de você. E esse ódio é como a ferrugem que se agarra ao ferro, ao metal, né? O metal pode ser muito forte,
Mas a ferrugem, quando se agarra com ele,